Amém, queridos? Graças e paz. Vamos orar primeiro para a gente começar o nosso culto. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, meu Deus, na tua presença. Obrigado por aqueles que puderam estar aqui conosco nessa noite. Te damos graças, meu Pai, pela vida de cada um, ainda que sejamos poucos. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Oramos, meu Pai, especialmente nessa noite, por aqueles que estão, meu Deus, impossibilitados de estarem aqui. Aqueles que estão, meu Pai, por motivo de força maior, impedidos de estarem. Aqueles que estão enfermos. Nós oramos, meu Deus, nesta noite, pela vida, Senhor, do Fabrício, da Eliette, da Júlia, da Núbia, Eliel, Heitor, Donizete, Natália, Daniel. Pedimos para que o Senhor seja com eles, esteja, meu Pai, amenizando os sintomas, trazendo livramento sobre a vida deles, cura em nome de Jesus. Seja com eles e que nesta noite eles sejam também alimentados pelo Senhor através, meu Pai, do culto online. Colocamos também a vida, Senhor, daqueles que não puderam estar aqui por algum outro motivo. O Senhor os conhece e pedimos que o Senhor esteja desembaraçando os caminhos daqueles que estão impedidos de vir. Esteja, meu Pai, possibilitando para que todos estejam aqui, Senhor, te buscando, te adorando, meu Pai, servindo ao Senhor. Nós te entregamos o nosso primeiro culto, meu Pai, deste ano. Te entregamos, meu Pai, as primícias deste ano em tuas mãos. Meu Pai, são momentos especiais para nós. São os momentos, meu Pai, aonde nós nos dedicamos, meu Deus, em buscarmos a tua presença. Por isso nós consagramos a ti este momento. Consagramos, meu Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa voz, a nossa atenção ao Senhor. Tudo aquilo que fizermos nesta noite seja para a tua glória e para a tua honra. E que sejamos, meu Pai, alimentados, que sejamos, meu Deus, revestidos, nutridos por ti, Pai, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas em tuas mãos, toma o nosso coração, tudo o que somos e o que temos diante de ti. Entregamos, meu Pai, este culto em tuas mãos, este culto que se inicia. Toma, Senhor, a primazia, toma, meu Pai, o lugar que de direito é teu. Toma, Senhor, a honra de ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e de ter o trono, de ter o centro desta igreja. Nós te amamos, Pai, te agradecemos pela virada do ano, te agradecemos pelo ano que se inicia, te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos em tua presença, de termos a saúde para podermos buscar ao Senhor. Te louvamos, meu Pai, te somos gratos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor dos Exércitos, para todos sempre. Amém. Ore ao Senhor, entregando esse momento a Ele. Nada igual, nada melhor a de se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor.
pode se comparar à esperança viva. Tua presença eu provei e vi, mas você amor que liberta o meu ser e a vergonha que está. Tua presença. Suas mãos a ele, diga Santo Espírito, vem inundar nós queremos seja o meu sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. Quero desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Aleluia. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Salmos 23. Salmos bem conhecido de todos nós. Tenho certeza que até mesmo antes de você tomar decisão por Jesus, você já ouvia alguém falar sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Quero fazer essa leitura com você, o versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Amém? Eu gosto muito desse salmo porque ele nos traz um refrigério à alma, principalmente nos dias difíceis, nos dias em que, de alguma maneira, nós estamos nos sentindo angustiados, ou com a cabeça desse tamanho, cheia de problema, né? Ou estamos nos sentindo sozinhos, ou mesmo nos dias que nós estamos bem, no dia em que tudo parece que está favorável a nós. Esse salmo ele vem de encontro a todas as possibilidades da nossa alma, trazendo refrigério e nos trazendo uma certeza de paz e da presença e da direção de Deus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então vai falar sobre a paz do Senhor, sobre o refrigério e a tranquilidade que Ele nos dá, mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos dias difíceis, em meio a dias em que são turbulentos e que a nossa mente parece, né, estar a mil. Tô vendo duas Milenas, falei, eu assustei. Não tá?
É a Nicole? É? Que gracinha! É, Rosilane, tá bonita essas meninas, hein? Mas voltando para cá, eu achei que eu estava vendo coisa. Mas voltando para a palavra. Esse salmo, ele traz essa tranquilidade para nós. E eu gosto dele porque ele é um salmo contemplativo. Davi, ele provavelmente escreveu isso daqui enquanto pastoreava suas ovelhas. Ele pensava no Senhor. E sabe por que eu escolhi esse texto nessa noite? Como nosso primeiro culto do ano? Para que você possa perceber como as personagens bíblicas, eles agiam no seu dia a dia, como eles guiavam as suas vidas, como eles viviam o contexto daquela época. Davi estava ali no momento contemplativo. E nós estamos iniciando um ano, né? Nós estamos aí com um desafio, porque todo início de ano a gente cria desafios. Isso é muito bom. A gente cria metas, né? Desejos para o nosso coração. Inclusive, nós colocamos uma proposta, né, de leitura bíblica. A Danúbia fez, tá? As cópias da leitura bíblica, as cópias também do plano, daquele que eu mandei no grupo, sobre os propósitos. Porém, como eles estão com sintomas gripais e nós preferimos esperar eles fazerem o teste do Covid. Se estiver tudo bem, terça-feira eu pego com ela lá, ou então a Lidiane vai lá buscar para mim, tá, Lidiane? Para que a gente possa entregar para você na terça-feira. Tanto o plano de leitura para você assinar lá, mas já comece já, desde o dia 1º, já era bom ter começado. Mas você tendo na sua Bíblia, você vai poder assinalar, né? E também os seus planos e projetos para o ano que vem. Tá? E no final do culto, eu e o Reginaldo vamos estar orando pelos seus planos e projetos. O ano que vem, não, perdão, para esse ano, né? 2021. Mas eu quero te estimular a ser como Davi, contemplativo. O que é isso? É o pensar sobre Deus. Sabe, nos momentos que nós temos de boa, que eu e você temos momentos, apesar da correria, a gente tem momentos onde a gente está bem, onde a gente não está fazendo nada. Onde a gente vai para o celular, vai para o Face, para o Instagram, para o WhatsApp, vai ver nada. Vai perder tempo na internet. Ao invés de fazer isso, tira um tempinho, uns minutos para você contemplar o Senhor. Pensar sobre Ele. Pensar sobre a sua palavra. Você vai estar começando o seu plano de leitura, você vai estar lendo a Bíblia diariamente. Então, após essa leitura, tira uns minutinhos só para pensar naquilo que você leu. Porque era isso que Davi estava fazendo. Leia comigo para você ver, olha. Imagina a cena. Um riacho, tranquilo, as ovelhas pastando numa grama verdinha, Davi ali com a sua lira, olhando as ovelhas, olhando o riacho e pensando em Deus. Então ele diz, o Senhor, Ele é o meu pastor, assim como eu sou o pastor destas ovelhas. Por isso nada me faltará, porque eu não deixo faltar nada para as minhas ovelhinhas. Deus também não me deixa faltar nada para mim. Ele está pensando sobre Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, Ele me dá o alimento. Ele me supre as minhas necessidades diárias. E Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Provavelmente Ele pensou na maneira com que Ele conduziu aquelas ovelhas até o riacho. E Ele falou, Deus faz assim comigo. Ele me leva aos lugares de refrigério. Quando tudo vai mal, quando parece que vai acabar, Ele me traz o refrigério, o alívio. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ele guia-me pelos caminhos aonde eu não vou ser errado, eu não vou andar errado, mas eu vou andar na justiça, por amor ao nome dele, por amor a si mesmo. Então, nós precisamos pensar sobre o Senhor. Quem sabe você não vai se tornar um salmista. Você não vai se tornar aí um poeta, uma poetisa. Alguém que pensa sobre Deus e escreve no seu caderninho ou no rodapé da sua Bíblia algo que Deus falou com você em relação àquilo que você leu na sua leitura diária. Amém? Então, a minha palavra de abertura nessa noite para você. Se torne em 2021 contemplativo. Contemple o que Deus tem feito.
Contemple a sua palavra, medite nela, pensa sobre ela. Tira 10 minutinhos após a leitura para pensar sobre aquilo que você leu. Amém? Vamos orar sobre isso? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, mais uma vez. E, Senhor, nós queremos muito, Senhor, sabe, mudarmos a nossa rotina diária, mudarmos nossos posicionamentos, mudarmos, meu Pai, para um relacionamento mais íntimo contigo, nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas disciplinadas e pessoas, ó Pai, que sintam prazer na leitura, prazer na contemplação, prazer na solitude, no momento a sós contigo, pensando, refletindo sobre aquilo que leu. Nós queremos dar espaço ao Espírito Santo para falar conosco. Nos ajuda a sermos assim, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que permitem com que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós te entregamos nossas vidas nesta noite, Pai. Te entregamos este propósito nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, galera. Graça e paz. Fique sobre os pés, vamos louvar o Senhor. Nós estamos hoje com uma equipe reduzida devido a esses acontecimentos que a pastora citou no início. Mas isso não nos impede de louvar ao Senhor. E também isso não nos impediu de fazer com que os irmãos que estão de quarentena também assistissem. Então eles estão ali online e que Deus os alcance, né, em nome de Jesus. A qualidade não está tão boa, viu, galera? Porque foi meio que na correria, na última hora que a gente organizou a live, viu a necessidade e por isso ela não está tão com tanta qualidade. Mas isso é bom para que você também não deixe de cultuar ao Senhor. O pastor acabou de dizer aqui sobre estar com Deus, sobre pensar em Deus. Esse primeiro culto, né, desse ano, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a fazer isso, a elevar o seu coração ao Senhor nesse momento, a elevar a sua mente ao Senhor. Eu tenho certeza que você tem muitos pedidos para fazer para Deus. Tenho certeza que você tem muitos pedidos para escrever na sua lista de realizações esse ano. Mas que antes de qualquer coisa, o seu maior pedido, o seu maior desejo, seja alcançar a Deus, seja alcançar a presença de Deus, a sentir a presença de Deus, como você nunca sentiu antes. Que o ano de 2021 possa ser esse ano, onde nós estaremos com Deus face a face, como Abraão esteve, como Moisés esteve. Que o ano de 2021 seja isso, e que nós possamos nos tornar casa do Senhor, habitação do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso coração nessa noite, a nossa mente, né? Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, tudo o que somos, e nós Te pedimos nesta noite, Senhor, faça morada em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é bem-vinda, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Nós clamamos essa noite, Senhor. Sopra o teu vento, no teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa noite nós declaramos, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa,
nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Diga, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, que apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, toma o teu lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Peça a Ele, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Nós queremos, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Com todo o seu coração, diga a Ele, essa casa é de mais ninguém, Jesus. Meu coração é teu, Senhor. De mais ninguém, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, toma meu coração, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, faça morada aqui, faça morada aqui, Jesus, Jesus, faça morada aqui, faça morada aqui, Jesus. Se você que deseja isso, diga aí. Faça morada aqui, faça morada aqui, Jesus, Senhor meu Jesus, faça morada aqui, faça morada aqui, Jesus. Tira desse lugar onde o Senhor não pode estar. Leva esse lugar onde tua presença é mais importante que a minha. Jesus, eu quero ir. Jesus, eu quero ir. Jesus, eu quero ir. Onde tu estás, aonde tu estás, aonde tu estás, onde tu estás, aonde tu estás, aonde tu estás.
onde o medo não me abala, onde a fraqueza não me impede de conquistar tua presença, de refletir o teu amor, onde o medo não me pare, onde a fraqueza não me impeça de refletir o teu amor. Jesus, aqueça o meu coração, aqueça o meu coração. Você que deseja isso, diga isso para Ele. Senhor, aqueça o meu coração. Aqueça o meu coração, Senhor, para que eu possa seguir nesse lugar, Senhor, onde a Tua presença é mais importante do que as coisas, onde a Tua presença é mais importante do que estar, onde a Tua presença é mais importante do que ser. Me leva a esse lugar, Senhor. Me leva a esse lugar, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração. Faça essa promessa a Ele. Eu não vou parar, lançarei minha vida aos seus pés. Diga, eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Aleluia. Essa canção, ela fala especificamente sobre uma passagem que está em Cantares, aonde o noivo vem, o Senhor vem bater a porta. Mas ela também faz referência
há uma parábola onde Jesus diz que haviam 10 virgens. E essas virgens, elas estavam guardando o azeite, para que quando o noivo chegasse, seria uma hora da noite, tarde da noite, esse azeite ele serviria para que fosse acesa a lamparina, para que então eles pudessem ter uma noite de núpcias. E Jesus cita que não foram todas que manteram as suas lamparinas com óleo, com azeite. E essas outras nécias que deixaram com que o azeite acabasse, com que essas que não estocaram o azeite, correram nas outras que tinham e disseram: por favor, me dê um pouco para que eu possa receber o noivo. E a Bíblia diz que essas não deram, porque se elas dessem, elas iriam ficar sem. E Jesus está querendo dizer algo relacionado à salvação, sabe? O seu azeite só pode ser cheio através de você mesmo. A sua lamparina, ela só pode ficar acesa através de você mesmo. A sua lamparina, ela não pode ser cheia com o azeite do pastor, da pastora. Ela não pode ser cheia com o azeite da pessoa que está do seu lado, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Ela só pode ser cheia com a sua entrega, com a sua busca. E o trecho dessa canção que diz: eu não vou parar, eu gastarei a minha vida aos teus pés, ele está falando disso. De deixar essa lamparina sempre cheia, de deixar essa lamparina sempre pronta, para que quando o noivo chegar, você não tenha que correr e pedir algo emprestado para alguém. Sabe, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar ao Senhor essa noite, dizer: Senhor, me dê condições de manter a minha lamparina cheia. Me dê condições de manter, Senhor, o azeite sempre transbordante na minha vida. Me dê condições, Senhor, de manter o azeite sempre transbordante no meu dia a dia. Deus, que a minha adoração ela não esteja ligada a canções, que a minha adoração não esteja ligada a melodias, mas que a minha adoração esteja ligada a um estilo de vida, aonde eu gasto tempo contigo, aonde eu gasto tempo com a tua palavra, aonde eu gasto tempo buscando o Senhor, esperando a tua volta. Em nome de Jesus. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Quero te receber, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso a Ele essa noite? Eu não vou parar, gastarei minha vida. Minha vida será uma resposta a tudo que o Senhor é, Senhor Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o amor, o Salvador. Seu corpo lá no cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Ele levou. Os pais abandonaram, cessou seu respirar, em trevas encontrou um filho. Guerra começou, morte ele enfrentou, todo o poder das trevas
vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá o seu relâmpago. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. As suas mãos e declarem: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado pra sempre adorado, pra sempre ressuscitou. Sua voz, vamos declarar, vamos, aleluia, vamos, aleluia. Vamos, aleluia, vamos, aleluia, Ele venceu, vamos, aleluia, vamos, aleluia, vamos, aleluia, o Cordeiro venceu, vamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Nós cremos nisso, Senhor. Pra sempre exaltado é, pra sempre, por toda a eternidade, Senhor, Tu és adorado, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Nós cremos nisso, Senhor, que estás vivo. Nós cremos nisso, Senhor. A morte não te segurou, a cruz não te segurou, Senhor. Nós cremos nisso, Pai, e que em breve o Senhor voltará. Em breve o Senhor irá voltar. Nós dizemos amém. Precisa sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pelo grupo, você que está assistindo em casa, como nós tivemos que fazer de forma improvisada a nossa live hoje, está no canal do Vinícius. E eu não sei se é por falta do programa, não está liberado o chat. Então, se você precisar pedir uma oração ou quiser dar um toque, às vezes não está conseguindo ouvir, manda uma mensagem no grupo da igreja, tá bom? Para que a gente possa organizar o que precisar aqui. Abra a tua... Glória a Deus. Êxodo 25, versículo 2. Vamos para a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Quando você estuda o contexto dessa história aqui, desse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que Deus está dando instruções a Moisés a construir
a arca, o templo, né, o tabernáculo, todas as suas cortinas que seriam necessárias, a arca da aliança, a pia de bronze, né, a mesa da preparação dos pães, o candelabro, o menorá, etc e tal. E é interessante que Deus dá uma orientação a Moisés. Moisés, diga ao povo que é para eles trazerem a sua oferta, para eles ofertarem para a construção do templo, para eles ofertarem para a obra do Senhor que nós estaremos fazendo aqui. E você vai receber de todo aquele cujo coração compelir a dar, desejar a dar. E eu, pensando sobre isso essa tarde, eu estava pensando que Deus não precisa nem do meu nem do seu dinheiro. Assim como ele também não precisava das ofertas daquele povo naquela época. Ele não precisava das púrpuras, não precisava do ouro, da prata, né, dos tecidos que ele estava pedindo para que o povo trouxesse. Porque Deus fez tantos e tantos milagres, se ele quisesse, ele poderia fazer com que eles achassem do nada os materiais necessários, ou de que o tabernáculo e todos os seus instrumentos, tudo aquilo que compunha o tabernáculo no deserto, fosse instantaneamente criado. Mas ele não, ele decidiu fazer com que o povo participasse daquilo, da sua criação, daquilo que ele estava orientando Moisés a fazer. Então, mais uma vez, eu quero que você traga esse contexto para a tua vida. Deus, ele não precisa do meu e do seu dinheiro. Ele não precisa dos nossos recursos para fazer a obra acontecer. Mas ele decidiu nos fazermos participativos, participantes desta obra. Ele nos dá a oportunidade de nós também contribuirmos. Né? Hoje nós não estamos mais construindo o templo, precisando construir a arca, porque a arca Jesus, ele já está aqui. Porém, para que a obra continue, para que ela cresça, ele nos dá a oportunidade para nós ofertarmos e dizimarmos, para nós estarmos levantando entre nós os recursos necessários para a continuidade da obra de Deus. E isso é tremendo, né? Porque isso nos faz nos sentirmos importantes, não é verdade? Quando alguém que não precisa da sua ajuda, aparentemente, mas diz, você me ajuda? Você pode contribuir comigo nessa situação? Você pode me ajudar nisso? Deus não precisa da nossa ajuda, mas ele nos dá a oportunidade de ajudarmos. Então, você que veio preparado para ofertar ou para dizimar, eu quero que você venha como esses israelitas. Porque o segredo está aqui, ó, a todos aqueles em que o coração compelir a dar, tiver desejo de dar. Então, você que está com desejo no seu coração, ou de ofertar, ou de dizimar na obra do Senhor, vem aqui na frente, traga o teu dízimo, a tua oferta, enquanto nós cantamos o refrão desta canção. Qual será? Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Pai, receba, Pai, nossas ofertas depositadas no gasofilácio. Receba a devolução dos nossos dízimos ao Senhor. Obrigada por impelir o nosso coração a contribuirmos, a sermos, meu Pai, participantes da tua obra. Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Transborda, Senhor, os celeiros, a despensa dos teus filhos. Prospera cada um deles. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? As crianças podem vir à frente para estarmos orando, para que vocês possam ir para a salinha.
Ai, Juju. A Juju é alguém que usa máscara, mas a gente consegue perceber que está sorrindo, né? Sorri com os olhos. Vem, Andrezinho, vem, Vitor, vem, Maria Fernanda. Põe a máscara. Amém. Pai, nós colocamos diante de Ti essas crianças, te agradecemos por cada uma delas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem guardado, tem preservado a vida delas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor fará com que eles cresçam em graça, conhecimento e estatura na presença do Senhor. Toma a tia Milena, meu Pai, no culto de hoje, traga ela assim pelo Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Meu digníssimo, a palavra é tua, a honra é nossa. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós começaremos uma espécie de série, né? Como o pessoal costuma falar. Por isso a importância de nós transmitirmos para os irmãos, para eles não ficarem por fora do que está rolando. Faremos uma espécie de uma série falando sobre sonhos e propósitos nesse primeiro mês, não sei se no segundo. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é sobre um cara que, quando a gente fala de sonhos, é impossível a gente não falar dele, que é José. Né? Você fala de sonho, a Bíblia, na Bíblia, você fala de sonho, a primeira pessoa que você pensa é José. Né? Não sei se vocês, se todos têm, acredito que todos têm a ciência de que ele foi punido sobremaneira ali na época dele, ao ponto dele se tornar um governador, né, do maior império da época, que era o Egito. Então, por que a gente quer falar disso? Porque eu tenho certeza que você tem algum sonho. Se você não tem nenhum sonho, você está vivendo sem propósito. Eu acredito que lá no fundinho você tem um sonho. E se você não tem esse sonho, se você deixou de sonhar, o propósito dessa série é que você volte a sonhar. Porque é projeto de Deus para a sua vida que você sonhe. É projeto de Deus para a sua vida que você almeje, que você planeje, queira mais de Deus, mais daquilo que Deus tem para você. Senão seria insano, ou, né, seria inconcebível entender que tem mais de 8.000 promessas de Deus na Bíblia. Por que não sonhar em viver essas promessas? Sabe, às vezes você tem sonhos simples, como, por exemplo, constituir uma família. Um dos sonhos realizados por mim foi ter a minha família. Nós falávamos hoje um pouco sobre a minha infância, e não que eu tenha passado dificuldade, necessidade, graças a Deus nunca passei fome. Minha mãe sempre foi muito guerreira, meu avô, ele sempre, né, graças a Deus tivemos uma certa orientação dentro daquilo que eles sabiam e conheciam da vida. Uma pessoa pior do que sou era muito grande, porque eu não sou melhor que ninguém, não sou o melhor dos meus amigos, né, eu tenho consciência disso, mas eu estou muito bem, graças a Deus. E tenho a minha família, e tenho o meu trabalho, tenho meus filhos, tenho vocês como amigos, tenho essa igreja, e eu sou muito feliz por isso. Então, dos meus primeiros sonhos a ser realizado foi ter minha família. Foi ter a minha esposa, foi ter os meus filhos, agora mais uma, graças a Deus. Sabe? E eu sonhava com coisas pequenas, por exemplo, levar o meu avô para votar no meu carro. Coisas que eu via os meus tios fazerem, sabe? Em receber a minha mãe na minha casa. Em fazer um café para minha mãe na minha cozinha. Coisas que para algumas pessoas é coisa simples, mas para mim faz toda a diferença. Sabe? Poder fazer o aniversário do meu filho top. Eu vi os aniversários assim, eu ficava... Porque eu tive... minha mãe fez uma vez, eu não lembro, era muito pequena, ela fez um bolo, eu não me recordava, mas até então eu só tinha esse aniversário que havia feito, e depois meu avô, quando eu completei 11 anos, comprou uns salgadinhos lá em casa e juntou a galera e cantou parabéns, mas nunca tive uma festa. Caraca, você viu a festa do Reginaldo? Sabe essas coisas? Meu filho teve festa até não querer.
O Vinícius, eu lembro que quando nós fizemos a primeira festa de aniversário do Vinícius, ele escolheu o tema, foi o lugar que ele quis, coisas que a gente não tinha. Sabe, sonhos pequenos. Mas eu nunca deixei de sonhar. Sabe, hoje os meus sonhos são muito diferentes dessa época. Eu sonho com coisas que eu não sei se vão se realizar comigo, através de mim. Mas com o passar do tempo, eu aprendi a sonhar com coisas importantes para Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sempre digo que quando nós nos importamos com o que é de Deus, Deus ele faz questão de realizar o que é do nosso gosto para nós, né? E a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a sonhar com coisas, por exemplo, reatar relacionamentos, ajudar amigos a sair de uma vida de perdição e entrar no caminho de Jesus. Ah, mas você não sonhava com isso antes? Não, eu até queria, mas não era um sonho, sabe? Era um desejo. Desejo de todo crente é que seus amigos conheçam Jesus. Hoje não, hoje eu sonho. Eu sonho em ver a minha mãe, minha irmã, eu sonho em ver minha família, meus amigos. Eu sonho em ver meus amigos entender a vontade de Deus. Porque a gente tem uma perspectiva. Nós, como líderes, a gente olha para vocês, eu já falei isso, e a gente consegue ver os ministérios de Deus através da vida de vocês. Só que a gente não pode forçar vocês a fazer nada. Precisa partir de cada um de vocês. Precisa vir de cada um de vocês. Então a gente pensa assim, a gente fica sonhando com esse dia. A gente fica sonhando com um dia em que essa igreja não vai caber de gente para poder colocar nos lugares aqui. Sabe? E a gente sabe que isso é possível. A gente sabe que isso é possível. A gente sabe que só é possível quando a gente sonha. Agora, se a gente está numa igreja onde a gente não consegue sonhar, onde a gente não tem perspectiva, alguma coisa está errada. Então, a primeira coisa que a gente quer falar é sobre os sonhos. E sobre o que nos impede de sonhar. Você já parou para pensar o que te impede de sonhar? As dificuldades da vida? O dia a dia? Falta de grana? Tem muita coisa que nos impede de sonhar. Mas sonhar é de graça. Você já viu esse ditado? O pessoal fala assim, rapaz, um dia eu vou ter isso. Vou fazer isso. Aí no final da frase falar, sonhar não paga, né? Você já viram falar isso? Custa nada sonhar? Não custa. E sabe, quando nós sonhamos, nós criamos no nosso coração esperança. Quando nós sonhamos, nós criamos no nosso coração saúde. Porque um coração sem sonho fica triste. Você já conheceu uma pessoa triste? Triste mesmo. Triste assim, muito triste. Quem já conheceu uma pessoa assim? A pessoa que você olha para a pessoa, ela está apagada assim, ela está preto e branco. Sabe, você não consegue ver vida nela. Você não consegue ver expectativa nela. Eu não estou dizendo questão de grana, porque eu já vi morador de rua. Você conversa com o cara tem mais vida do que a gente que tem muita coisa. Às vezes você conversa com o morador de rua, o cara começa a falar de Deus para você. Quando eles não estão bêbados. Eles começam a falar, cara, eu já fui da igreja, não sei o quê, nossa, é massa, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo. Aí o cara, naquele momento, ele começa a sonhar de novo, sabe? Então você vê que às vezes não é ter, a questão não é ter, a questão é ser alguém. É querer ser uma pessoa que sonha, né? Então o que nos impede de sonhar? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45 já vai falar um pouquinho do final dos acontecimentos ali da vida de José. Mas é nessa perspectiva que eu quero que nós entendamos algumas coisas através do Espírito Santo. Gênesis 45, versículo 5. Se você achou, de glória a Deus aí. Vamos ler. Mesmo assentados, mas com muita reverência. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Baixe sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Deus, que em nome de Jesus, tanto os que estão aqui quanto os que estão online, possam receber a tua palavra rema, e que nós possamos, em nome de Jesus, entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, e que a partir de hoje possamos aprender e decidamos a sonhar novamente. Que apesar de mim, ó Deus, o Senhor possa, em nome de Jesus, reativar, ó Deus, o coração dos meus irmãos e irmãs, neste lugar e online em suas casas. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Então, como eu vinha dizendo, sem sonho não tem esperança. É possível você dizer para mim que tem esperança em um mundo melhor se você não tem sonho. Sabe, eu fico vendo os comentários sobre a Covid das pessoas, e eu confesso que preciso me atualizar até mais sobre isso, mas já ficou muito claro que a Covid-19, ela é um vírus que ele é combatido pelo cuidado. Já está claro isso. Você precisa se cuidar, você precisa tomar cuidado com quem você conversa, onde você conversa. Isso não te impede de conversar, isso não te impede de se relacionar com as pessoas. Na verdade, isso te traz uma responsabilidade de cuidar, né? De cada vez mais cuidar. Então, está muito claro que é isso. Não tem como a gente ganhar e vencer da Covid, senão através do cuidado. E aí as pessoas, elas vêm comentar sobre isso, e normalmente os comentários são do tipo de que, isso daqui a um tempo acaba, isso vai passar, isso e aquilo outro. E é interessante porque às vezes esses comentários, eles são recheados de esperança. Eles são recheados de uma expectativa. E as pessoas estão numa expectativa de que é isso daí foi só uma gripezinha, já era, daqui a um ano, daqui a uns meses acabou. Você vê que há uma expectativa grande de que em julho, talvez, todos nós não precisemos mais de usar máscaras, não precisemos mais nos distanciar, possamos aí nos abraçar e nos reunir. Há uma esperança nisso, mas há pouco cuidado. Sabe, a nossa esperança em Deus, ela precisa ser com base no cuidado. Nós não podemos ter a esperança da vida eterna, nós não podemos ter a esperança de que Jesus vai voltar e nos levar, se nós não cuidarmos do nosso dia a dia. A nossa vida diária, ela está ligada a esse cuidado. E quando eu digo isso, eu digo no quê? No que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz. Todos os dias. Porque ser crente na igreja é bom. Todo mundo é crente, todo mundo está aqui por uma coisa só, um motivo só. Ser crente, às vezes, num ambiente onde tá fazendo fofoca, onde estão contando mentira, onde estão sonegando, às vezes não é tão fácil. E aí, é esse cuidado que nós precisamos ter. Porque a salvação, ela vem por mínimos detalhes. Por mínimos detalhes. Sabe, a vida de José, ela foi mínimos detalhes. José, para resumir a história, para quem não conhece, acredito, quem não conhece a história de José, levanta a mão assim. Todos conhecem a história de José? Eu vou contar porque você não conhece, cara. Isso é importante para mim. José, ele era um filho de Jacó, e ele era um dos 12 filhos de Jacó. José, ele era o mais novo até então, né? Aliás, ele era o segundo mais novo, né? Ele era o penúltimo, né? Depois veio o último. E aqui é o Benjamim. Então, e a Bíblia conta que José, ele tinha sonhos. E ele sonhava, por exemplo, que haviam 12 feixes de trigo, e esses 11 feixes se dobravam diante de um, que era ele. Ele sonhou também que haviam 12 estrelas, e que uma estrela maior que todas. E o sol e a lua se prostraram diante dessa estrela, que também era ele. E daí ele vai e conta isso para os irmãos com uma naturalidade, como se, tipo, nossa, meus irmãos gostaram do que eu estou falando. Imagina alguém chegar em você e falar, é João Vitor, né? João Vitor, daqui 10 anos, mano, você vai ser meu empregado, velho. Você vai trabalhar para mim, seu salário vai ser o que eu quiser te pagar,
Você vai falar, ô, peraí, velho, não é por aí, cara. Não é verdade? Quem gostaria de receber uma notícia dessa? Ô, Daniel, daqui 10 anos você vai trabalhar para mim. Você vai ter que trabalhar dentro do meu horário, receber o que eu quero te pagar, imagina. Você vai falar, ô, peraí. O melhor seria, né? Olha, você vai ter a sua empresa, você vai ser o patrão, né? Então José fez isso com os irmãos dele. Ele chegou e falou, cara, eu vou ser o bambambam. E o que causou? Os irmãos ficaram possessos de raiva. O que esse cara tá achando que ele é? Imagina, e ainda mais dentro do contexto de Israel, onde quem recebia a herança não era o mais novo, era o primogênito. Independente de quantos irmãos tinha. Podia ter 50 mil irmãos. Uma nação, 2 milhões de irmãos. Mas quem recebe é o primogênito. É ele quem tem a responsabilidade de continuar aquilo que o pai começou. Né? E é no aspecto financeiro também. Quem herdava eram os outros irmãos, usufruíam, trabalhavam junto, entendeu? Mas de quem era? Era do mais velho. Imagina o mais velho ouvindo que o mais novo ia mandar nele. Você tá doido? Não vai, irmão. Não vai. E aí o que eles fizeram? Eles decidiram matar ele. Só que um dos irmãos falou, não vamos matar não. Vamos vender. E aí passa então ali uma caravana, né? E aí José é vendido como escravo. E José é levado para o Egito. E ali no Egito, tudo que José põe a mão prospera. Mesmo sendo escravo. Ele, como escravo de Potifar, por exemplo, consertou a casa de Potifar. Organizou a casa de Potifar. Mas aí veio a esposa do homem querendo pegar o José, tadinho do José. Novinho. No flor da idade. Bonitão. Né? A mulher cresceu o olho. E a Bíblia fala que José correu. Quando José corre, ela fala que ele forçou. Então ele é preso. Aí ele vai preso. Dentro da prisão, José consegue prosperar dentro da prisão. O cara era fera. Deus tinha propósito na vida de José. Deus tinha propósito. Só que mesmo com esses propósitos, a Bíblia não fala que José sonhou depois disso. Entenda uma coisa. Às vezes as circunstâncias da vida, elas nos fazem parar de sonhar. As dificuldades, elas nos fazem parar de sonhar. Mesmo a gente sendo pessoas escolhidas por Deus. Pessoas separadas por Deus. Então nós precisamos guardar de fato nosso coração, como a Bíblia nos ensina. Porque depois disso, José ele só traduziu o sonho, ele não sonhou mais. Sabe, a Bíblia conta que José, por vezes, orava a Deus, sem entender o que estava acontecendo. Mas a Bíblia não conta que Deus falava com José. E às vezes, isso nos impede também de sonhar. Mas, Reginaldo, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou vindo à igreja, mas Deus não está falando comigo. E aí a palavra que eu tenho para dizer é, persevera. Fique firme, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele não quer que você desista dos seus sonhos. Na verdade, Ele só deseja que você alinhe os seus sonhos aos sonhos dEle. É simples assim. É alinhar aquilo que você deseja ao que Deus deseja para você. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são mais altos, mais elevados que os nossos. E os caminhos de Deus são mais altos e mais elevados que os nossos. Então não é você deixar de sonhar para sonhar os sonhos de Deus, não é isso. É você sonhar, mas com a perspectiva de que o que Deus quer a partir desse sonho. Amém? Então uma das primeiras coisas que eu aprendo com o José é que uma das causas que nós deixamos de sonhar somos nós mesmos. Nós somos, às vezes, os maiores culpados por não mais sonharmos. A gente, às vezes adiciona isso às pessoas. Ó, eu não sonho mais, porque fulano fez isso comigo. E eu fazia muito isso, viu, gente? Quando eu saí da igreja, eu botava a culpa em pastor, botava a culpa em líder, botava a culpa em um monte de gente, menos em mim. Eu me isentava. Não, eu era um isentão. Botava a culpa em todo mundo.
Mas na verdade, quem paralisou os sonhos de Deus na minha vida fui eu mesmo. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 37. Volta um pouquinho aí. Versículo 6. Ouçam. Olha só, vamos ler a partir do 5. Certa vez, José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e os contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha só, a gente precisa aprender uma coisa. Nem todo mundo vai sonhar com você. Quando você decidir sonhar, entenda algo. Às vezes seu marido não vai sonhar com você, às vezes sua mãe não vai sonhar com você, seu pai não vai sonhar com você, às vezes seu filho não vai sonhar com você. Então não fique contando os seus sonhos com quem não sonha com você, cara. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de abrir a nossa boca e falar para as pessoas sobre o que nós pensamos ou queremos, sobre os nossos sonhos. Eu tenho uma facilidade enorme de fazer isso. Eu conto para todo mundo as coisas. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas isso às vezes não é bom. Às vezes você está contando o seu sonho para uma pessoa que não torce por você. A Bíblia diz no Salmo 101, aliás, no Salmo 1, não se assente na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminhos. Por quê? Porque às vezes o conselho dessas pessoas são conselhos de gente que não quer nada com nada. José ele até poderia, nesse contexto, por ser mais novo, ter tido a ingenuidade de dizer, mas são meus irmãos, né? É meu pai. Beleza, a gente pode acrescentar isso à idade dele. Só que a Bíblia ela não diz que José sonhou e falou com Deus. E esse é o nosso erro. A gente sonha e quer falar com as pessoas. A gente sonha e quer que as pessoas realizem o nosso sonho. Por quê? Porque é dessa forma que o mundo funciona. Você quer cantar aí, que é o cara que é cantor, agora eu era cantor? E aí chega um momento em que Deus me tira o show. E aí? E os meus sonhos? Para quem que eu vou contar agora? Entende? O que eu estou dizendo para você que essa noite, o que eu estou tentando te dizer é que é o seguinte, os teus sonhos, eles são mais importantes do que a opinião das pessoas, para você. Muitas pessoas já me disseram, me diziam, por exemplo, eu já ouvia, que não ia dar em nada, que eu não ia dar em nada, que eu era bastardo. E o que tem a ver se ser bastardo e você não dar em nada? Mas era o que as pessoas profetizavam. Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas, elas, nem todos se alegram com o seu crescimento. E aí, eu vou te dizer uma coisa, é a grande maioria. De 10, 5, vou ser bem otimista, de 10, 5, às vezes vai torcer para você estar bem. Mas aí quando você começa na igreja, por exemplo, o que eu ouvia? Isso não fica um ano na igreja, isso não dura 6 meses, por exemplo, com a Vanessa, a conversa era, não dura 6 meses com essa mulher.
tá ficando com ela só para aproveitar dela. Esse tipo de coisa. E nessa daí nós vamos para quase 12 anos juntos. Já em nome de Jesus vai mais 12, mais 12, mais 12. Você entendeu? Porque a opinião dos outros, elas não podem te limitar aos seus sonhos. Você pode ir muito mais além do que você mesmo sonha. Eu me recordo que quando eu era adolescente e eu me converti, por exemplo, eu queria muito pregar. E nunca me chamavam para pregar. Nem na célula. Não, mas ele canta bem, deixa ele cantando. Eu não queria cantar, eu queria pregar. Aí chamava sempre para fazer o quê? Para cantar. E eu ficava na minha cabeça, eu nunca vou pregar, será? Quanto menos eu me preocupei com isso, foi quando eu estou mais pregando do que cantando. Por quê? Porque isso não é mais importante para mim. No aspecto de realização. Porque o que me realiza é poder falar e vocês entenderem o que eu estou falando. Às vezes não é nem o que eu estou falando, é você entender. Porque assim, a revelação que eu tive montando essa palavra, às vezes no seu coração vai ser muito maior ou diferente do que eu tive no meu coração. E a minha expectativa é que essa palavra, ela reative em você o desejo de sonhar. Porque eu estou dentro dessas 5 que torcem por você. Eu estou dentro dessas 5 pessoas que torcem de te ver bem, feliz, com sua família restaurada, com sua vida restaurada, com seu coração alegre, com o seu coração leve. Sabe, você pode ter certeza que a minha família sonha com você nesse nível. Eu sonho com vocês pregando aqui para eu ouvir, por exemplo. Entende? Antes eu queria pregar, hoje eu quero ouvir vocês pregarem. Eu quero ouvir o que Deus está falando a vocês. Eu sonho com isso. Então, não se limite ao que as pessoas pensam a seu respeito. Sabe a quem você tem que se limitar? Ao que Deus pensa a seu respeito. Então, às vezes, o que impede você de sonhar é você mesmo. Deus está aqui, ó, tem uma imensidão de palavras para te fazer sonhar, tem uma imensidão de conselhos para te fazer sonhar, e às vezes nós nos atentamos aos conselhos dos outros, às palavras dos outros. Aqui está os conselhos. Quando uma pessoa, por exemplo, vem falar para mim sobre dificuldades no relacionamento conjugal e tal, hoje uma das minhas primeiras atitudes é falar, cara, vamos sentar e conversar com a pastora, a gente marca um dia, vamos sentar e conversar, porque 99,9% da dificuldade entre relacionamento está em falta de conversa entre as partes. Diálogo, porque o marido às vezes conversa mais com um amigo do que com a esposa e vice-versa. E aí o que a esposa e o esposo precisavam ouvir, na verdade quem está ouvindo é gente que não quer ajudar. Ou nem pode ajudar, exatamente. E por que eu te digo isso? Porque comigo foi desse jeito. Meu Deus, o que seria de mim sem o pastor Kleber? O que seria de mim sem o pastor Kleber e sem a Elísia? E possivelmente não estaria aqui falando disso para vocês. Sabe, eu não me baseio em receitas, eu sou horrível para poder seguir receita. A pastora sabe disso. GPS, então, misericórdia. Eu sou horrível para seguir receita. Mas se tem alguma receita para dar certo, é ter alguém para conversar que quer realmente seu bem. E aí eu aprendi que a primeira pessoa que eu preciso aprender a conversar é com a minha esposa. Recentemente eu tive com ela e eu confessei uma fraqueza para ela, né? Falei, amor, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso. Que eu fui conversar com o pastor Kleber, aí, né, cheguei em casa e ela, o que você foi falar com o pastor Kleber? Eu não posso mentir, né? Falei, olha, é o seguinte, você tem estômago, você quer realmente ouvir? Ela falou, ixi, será que eu quero? Falei, pensa aí, se você quiser eu te conto, não tem problema nenhum em te contar. Ela, então me conta. Aí eu peguei e contei pra ela, é mesmo, amor? É mesmo, ela foi muito, mas muito sábia, porque essa mulher, te falar pra vocês,
Um poço de sabedoria. Mas foi maravilhoso para mim poder falar para ela a minha fraqueza. Para mim foi magnífico, cara. Não receber um tapa, panela voar, entendeu, Joãozinho? Para mim foi maravilhoso ela olhar para mim e falar assim: ô, meu amor, e como é que você vai fazer? Eu falei: ai, filha, primeira coisa eu tô confessando. A segunda coisa é vigiar, né? Porque senão o bicho pega. Ela, então é isso aí. Então ela me motivou. Ela me deu força para poder vencer. Sabe? E é isso. A Bíblia ensina que os nossos pecados, eles são vencidos a partir da confissão. Confessai os vossos pecados uns aos outros. A Bíblia ensina isso. E às vezes a gente quer andar sozinho. Um outro aspecto de coisas que nos impede de sonhar, quando eu digo que nós mesmos impedimos nós de sonhar, é isso, a gente quer andar sozinho. A gente tem com quem conversar, a gente tem com quem orar, a gente tem com quem abrir o coração e a gente, não vou falar, porque eu não quero incomodar. Poxa, Deus mandou para você uma família pastoral, Deus mandou uma pastora para as mulheres, né? Eu não sou ainda pastor, mas Deus me mandou. Você pode ter certeza que você contar comigo, vai ficar comigo. No máximo, eu vou compartilhar com minha esposa. Às vezes nem vou compartilhar com ela, dependendo da situação. Mas Deus mandou pessoas que realmente querem seu bem, e daí às vezes você fica se aconselhando com o Facebook, com o Google, com o Instagram, se aconselhando com o YouTube, pastores que às vezes nem te conhecem. Sabe? Pastores que às vezes nem te... mas aquela palavra que ele falou serviu para mim. Lógico. É a palavra de Deus. Mas problemas precisam ser resolvidos com pessoas que estão perto de você. Como eu disse no último culto do ano passado, que não faz tanto tempo, a gente chora quando vocês choram. E a gente se alegra quando vocês se alegram. Isso é uma verdade. Não estou fazendo charme, não estou fazendo média. É verdade. Cara, vocês não sabem o quanto eu fico chateado e triste quando acontece alguma coisa de ruim com vocês. Parece que aconteceu comigo. É o mesmo que aconteceu comigo. Eu me sinto mal. Sabe, eu me sinto mal. Por quê? Eu, particularmente, eu nunca tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Graças a Deus, eu nunca tive muita dificuldade de me abrir com as pessoas. Eu só precisei aprender a filtrar isso. Mas eu nunca tive dificuldade de me abrir. Então, muita coisa na minha vida, eu venci por quê? Porque eu falo muito. Então, eu falo. Estou com um problema, eu preciso resolver isso aqui. E recentemente, eu tive que resolver um problema com uma pessoa, por exemplo, em que eu tive que ser sincero e falar: olha, eu não consigo mais andar com você. Aí já chegou num nível que, para mim, por exemplo, é novo eu ter que falar isso. Foi novo para mim. Eu chegar numa pessoa e dizer: eu não consigo mais me relacionar com você. Eu te amo, sabe? Eu amo a sua família, amo o seu talento, mas para mim não dá mais. Cansei. Isso é muito difícil. E eu tô sofrendo com isso. Isso tá me fazendo mal, tá sendo tóxico. Para mim e para você. A gente não concorda com isso, aí eu fui enumerando as coisas. E só de ter feito isso, para mim já foi novo. E aí, lógico, que eu não fiz isso sozinho com ele, eu fiz com o nosso líder, né, com o pastor Kleber, e o pastor Kleber teve uma inspiração do Espírito Santo naquele momento, dizendo: vocês precisam orar antes de vocês decidirem qualquer coisa. Agora que o Reginaldo abriu o coração dele, você abriu o seu coração, agora vocês precisam orar para ver o que Deus pensa. Está entendendo o que eu estou dizendo a respeito de liderança? Cobertura. Cara, é muito difícil ter uma vida espiritual sem cobertura. Cobertura espiritual, ela é uma das chaves que nós precisamos aprender a viver. É ela quem nos faz, e não entenda que quando você procura os pastores, quando você procura, né, o seu líder, você está enchendo o saco, com perdão da palavra, que você está atrapalhando, incomodando. Não, às vezes pode até estar, mas para nós não está.
Às vezes a gente vai cancelar alguma coisa para poder te atender, mas para nós é um prazer ter que cancelar. Tá entendendo? No dia que eu estava conversando com essa situação, por exemplo, o pastor Cléber estava com uma cara de cansado. Tadinho, você via na cara dele que ele estava cansado. E aí quando eu começo a argumentar, eu sei que eu sou cansativo. Porque eu tenho muito argumento. Até os professores lá na época do Pó falou, menos argumento, seja mais objetivo. E aí eu vi, pode ser que não, mas a feição dele que ele estava cansado. Só que ao mesmo tempo ele estava disposto. Até no dia, esse amigo questionou, por que eu chamei o pastor Kleber? O pastor Kleber falou, porque eu sou o pastor de vocês. Ponto. Era exatamente isso. E o que aconteceu para resumir esse ponto? Ao término dessa semana, o Espírito Santo ministrou no meu coração um versículo em que eu tive que ouvir Deus. Vão e aprendam o que quer dizer misericórdia quero, e não sacrifício. Só que o meu irmão, que eu estava disposto a perder ele no aspecto de caminhada, quando eu falei isso para ele não foi orgulhoso, ele não foi nem um pouco áspero. Na verdade, cara, glória a Deus por isso. Porque eu não estou preparado para perder o nosso relacionamento. Foi isso que ele me falou. Resumindo. Eu não estou preparado para perder esse contato contigo. E glória a Deus que Deus ministrou isso no seu coração. Porque eu sei que você estava disposto a romper esse contato. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando nós colocamos diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas limitações, é a hora que Deus trabalha. É a hora que Deus faz. E é a hora que a palavra de Deus ela se cumpre, onde ele diz que na nossa fraqueza, ele se faz forte. Amém? O segundo ponto, que nos impede de sonhar. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. É a falta de maturidade espiritual. Efésios, capítulo 4. A gente tem muito problema com isso aqui. E esse é um problema que para pastor não é problema ruim, não. É problema bom. Que é quando a pessoa quer fazer tudo na igreja. Sabe? Olha só, versículo 11. Vamos ler a partir do 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só, existe um lugar de maturidade. Um lugar onde nós não somos abalados, por exemplo, pelas circunstâncias. Um lugar onde nós não somos abalados pelas dificuldades. Um lugar onde a bonança também não nos afasta. Porque tem gente que se afasta de Deus porque está tudo muito difícil, e tem gente que se afasta de Deus depois que tudo está muito bom. Você conhece gente assim? Começa na igreja, está tudo difícil. Começa na igreja, as coisas começam a melhorar, a vida começa a melhorar, e de repente a pessoa some. Ué. É aquele famoso ditado que rola quando tava... Só vai na igreja quando tá com dificuldade, sabe? Esse tipo de coisa. Rapaz, é isso mesmo. Que vá na igreja quando só tem dificuldade, mas que vá. Não interessa. Sabe, a gente vive um tempo em que os cristãos são muito mimizentos. São muito mimizentos. Daí o irmão afasta da igreja, aí a primeira coisa que as pessoas falam, né? Eu falo a gente porque eu acredito que aqui eu nunca ouvi vocês falarem isso, a gente não tem costume de falar. Mas a primeira coisa que a gente escuta é o quê? Ah, mas também, do jeito que era. Pô, como assim, do jeito que era?
Parece que as pessoas torcem para ver a pessoa se dar mal, sabe? Infelizmente, isso é uma coisa muito comum hoje em dia na igreja. Não é possível que o cara é tão santo assim. E não é essa a perspectiva. Não é esse o nosso ponto de vista, deve ser o nosso ponto de vista. Se Deus o colocou ali, é porque é ali para ele estar. Com os erros, com as falhas, com as dificuldades dele. A Bíblia diz que Deus ele ungiu uns para apóstolos, outro para mestre, outro para profeta. É Deus quem escolhe e capacita, é Deus quem separa. E se há em Deus um desejo de usar a pessoa naquilo, então que deixe, que seja usada. Nós precisamos aprender a ter maturidade, a aceitar os propósitos e desígnios de Deus. É desígnio de Deus. Sabe, Deus tem um planejamento para essa igreja através da vida pastora. Qual que é o nosso pastel? Não. Qual que é o nosso papel? Nos submetermos. Nem tudo que a pastora manda fazer, por exemplo, eu não gosto, às vezes eu não gosto. Eu sendo marido dela. Às vezes eu falo, minha mãe não tem como fazer. Não, quero assim. Então tá. Tá entendendo? Porque ela que é a pastora, e eu não tô puxando a sardinha pro lado dela, não. É porque é dessa forma que a gente pensa. Quantas vezes na Intuverável o pastor Cleber me pediu música que eu nem gosto de escutar. Ginaldo, canta essa música. Aí na hora que eu cantei a música, nossa, irmão, o negócio, sabe, a unção veio assim, uai, como assim, mano? E normalmente era tipo um dia antes do culto. Nunca era uma semana antes, era sempre um dia antes. Então eu tinha que aprender a letra, tocar, tipo de coisa. Às vezes ele pedia para fazer certo tipo de coisa que a gente achava, cara, o que o pastor tá arrumando? E aí a gente via a glória de Deus sendo manifestada na vida das pessoas. Porque está sobre ele a autoridade, ele conhece a igreja a qual ele está liderando. Então a gente precisa aprender a ter maturidade para receber essas orientações. Por quê? Porque se a pastora está falando, é porque Deus está falando. E se por acaso ela estiver falando algo do coração dela, da mente dela, você pode ter certeza que ela vai ter com Deus. Pode ter certeza. Ontem nós vimos uma situação engraçada. Nós fomos passear, levar o Vinícius no aniversário dele. Bonitão. Fez 19 anos agora. Daqui 5 eu caso ele. Em nome de Jesus. E a gente fez um trote, né? Porque ele passou na faculdade e fomos passear com ele. E aí no meio do caminho, aliás, enquanto eu me arrumava, eu falei, acho que vou levar essa blusa aqui, porque tô sentindo de Deus de levar essa blusa aqui. Aí a Vanessa, você tá com expectativa de ir no cinema, né? Brincou. E não, tô sentindo de Deus levar essa blusa aqui. Aí fui passar lá, aquele calorão, falei, rapaz, me tava calor demais, carregando blusa. Pensei, vou pôr isso no carro, até ele no carro pegar, vai virar um rolo. Aí o que aconteceu? Eu não levei a blusa. No meio do caminho, o que a gente precisou? Da blusa. Sabe, é os detalhes que o Espírito Santo, às vezes, para algumas pessoas mas que banal, mas é nisso. Às vezes a pastora chega em você e fala, olha, fulano, ciclano, ó, não faz assim não, faz assado. E é o próprio Espírito Santo te falando. Daí você pensa, às vezes pensa, pode ser que você pense, mas isso aí é um capricho da pastora. Isso é um capricho do pastor. Não é capricho de Deus para sua vida. Então busque maturidade para que quando vier uma orientação de Deus para a sua vida, para você colocar em prática. Porque se a pastora orientou, se alguém que você conversou e você entende que essa pessoa é uma pessoa de Deus, te orientou, é porque se você fizer dessa forma, vai rolar. Para de dar soco em ponto de faca, sabe? Então a maturidade, ela é algo que nos impede de sonhar às vezes. Por quê? Porque a falta de maturidade, às vezes, coloca o nosso ego acima daquilo que Deus quer. Coloca, às vezes, o nosso achômetro acima do que Deus acha. Olha só, uma das coisas que nós lemos aqui em Gênesis, no versículo 11 do capítulo 37, a Bíblia diz assim,
seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha só. A gente tinha o costume, antigamente, de chamar os pastores de pai, né? Alguns ainda chamam os pastores de pai. Pai espiritual. E é o mesmo sentimento que havia no coração ali de Jacó, é o que há no nosso coração. Quando a gente escuta algo de vocês, a gente fica refletindo sobre aquilo. E da família, eu acho que o cara que mais amava José era o pai dele. Acho que amava mais que a mãe. Amava demais. E mesmo assim, aquilo que José falou para ele, o feriu. Às vezes as pessoas olham e falam, mas o Reginaldo é tão novinho, vai me aconselhar? Pode vir alguma coisa boa do nosso teto? Falaram isso de Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lógico que não estou me comparando a Jesus, longe disso, misericórdia. Mas, sabe, graças a Deus, até hoje, Deus me permitiu acompanhar algumas pessoas e ajudar algumas pessoas que estavam mal. E hoje eu olho para trás e vejo diversas situações em que na época eu pensava, por que eu estou conversando com esse cara aqui? Teve um amigo que entrou numa espécie de depressão e ele não falava com ninguém. E eu peguei ele de carro e saí andando com ele de carro. E sem saber o que eu estava andando com ele de carro. E eu não sabia o que falar para ele. E ele falava. Alguns anos depois, acho que uns 2, 3 anos depois, um dia ele chegou e me abraçou e falou, cara, muito obrigado, velho. Você foi muito importante para mim. Eu não falei nada para ele. Isso me ensinou, às vezes, a ouvir mais as pessoas, sabe? Então tem coisa na vida da gente que Deus nos permite viver para que a gente fique maduro em alguns aspectos. O último ponto, e esse ponto, ele é um ponto crucial, principalmente na vida de José e às vezes nas nossas vidas. O que nos impede de sonhar é não querer ver os sinais. José, primeira coisa que pesquisando sobre José, que eu entendi e aprendi, é que o nome de José, né, no hebraico tiberiano, significa Yahvé acrescenta. Pensa comigo. E para ele sabia que o nome dele significava isso. Por que eu te falo que ele sabia? Porque todo judeu, quando coloca o nome de uma criança, ele coloca com uma intenção. O nome de Jesus, por exemplo, foi intencional. Emanuel. Significa o quê? Literalmente, Deus conosco. Era literalmente, era Deus com todo mundo. Onde ele estava, Deus estava com ele. Estava com as pessoas. Então José sabia que o nome dele significava isso. Só que ele não se atentou. Depois disso, né, para a gente ganhar tempo, José, ele ganha um outro nome, que é Zafenat Paneah. Paneah. Pastor me corrigindo aqui. Zafenat Paneah. E significa descobridor de coisas ocultas. Então, para você entender que o quanto o nome ele faz, se você conhece a história de José, você vai entender que faz todo sentido esses nomes. Mas José mesmo não se atentou a isso. José teve que viver uma vida desgraçada, vamos falar assim, porque, rapaz, você é um príncipe, porque ele era um príncipe, porque Jacó era o rei dos hebreus, vamos falar assim, entre aspas. O cara deixou de ser príncipe para ser escravo. O cara teve que sofrer, literalmente, comer o pão que o diabo amassou. Para poder, no final de todas as coisas, entender que Deus usou ele para poder libertar os irmãos e o pai dele, a família dele. Mas, quantas vezes nós podemos evitar uma situação e a gente nós decidimos não prestar atenção nos detalhes.
Por quê? Por que que nós decidimos? Porque as suas atitudes, quem decide tomá-las não é eu. Não decido tomar as suas atitudes por você. Não é a pastora, não é nem Deus. É você. Quando você decide não se atentar a um sinal, é você quem decidiu. E às vezes os sinais são muitos. São muitos. Às vezes tá igual aquelas placas da Anhanguera quando tem obra na pista. Tá piscando assim, ó. E a gente não dá atenção. Cara, olha José. Deus acrescenta o nome de... Olha o nome. Olha o peso do nome de José. Sabe, eu não posso afirmar isso, porque quem sabe disso é só Deus. Mas eu tenho convicção, conhecendo Deus, um pouco que eu conheço de Deus, que se José tivesse se atentado nisso antes de ir para o Egito, se José tivesse atentado ao nome dele, até mesmo quando ele sonhou pela primeira vez, a respeito do trigo. Olha com que ele sonhou com trigo, meu irmão. Que foi o que salvou a família dele depois de anos. O primeiro sonho que ele teve foi com trigo. E ele se atentou ao trigo que ficou em pé. Olha que espetacular. Olha quanto que imaturo, a falta de maturidade o levou a não viver os projetos de Deus. Se ele tivesse um pouco de maturidade naquela época em pensar, às vezes ele não teria nem sido vendido. Poxa, eu sonhei com trigo. Sonhei que o meu trigo ficou em pé, o meu feixe ficou em pé. O que será que isso quer dizer? Será que eu vou... Porque havia uma unção sobre a vida de José que não havia sobre a vida dos irmãos dele. Isso era claro, isso era óbvio. Ele era mais amigo de todo mundo, ele era mais comunicativo. A Bíblia conta que ele cuidava das coisas do pai dele. Quer dizer, você acha que um cara que é ranzinza consegue cuidar de alguma coisa de alguém? Ninguém quer esse cara convivendo com ele. Ao ponto dele chegar nos irmãos para contar. Você acha que se os irmãos... O cara era tão gente boa que os irmãos não gostavam dele. Tem isso, né? Porque fazia ciúme nos caras. Se ele tivesse parado para pensar, às vezes ele não teria sido vendido como escravo. Porque estava nítido que, na verdade, Deus queria usá-lo para poder salvar o povo dele. Se nós entendermos o sonho dele, o primeiro sonho dele, e ao vermos o significado do nome dele, Deus acrescenta. Sonhei com trigo. Caramba. Tá tão claro para nós. Nós estamos fora da história, né? Nós não vivemos a história. Então, mas para nós que fica muito claro. Para mim que não, caramba. Sabe que ele não viu isso lá? E às vezes nós fazemos do mesmo jeito. Infelizmente, a gente não quer ver os sinais. Deus está dizendo para você onde você tem que ir, as atitudes que você tem que tomar, os caminhos que você tem que seguir. Mas daí você põe dificuldade. Às vezes, em nome de Jesus você não, mas às vezes a gente coloca dificuldade, a gente coloca empecilho, a gente vê os obstáculos e pensa, mas eu não sou capaz de passar por isso. E Deus está dizendo, faz isso, faz aquilo outro, toma essa atitude. Meu irmão e minha irmã, essa noite, que você possa aprender a ver os sinais, a entender os sinais de Deus para a sua vida. A obra que Deus tem para a sua vida, ela não é maior nem menor do que a obra que Ele tem na minha vida, mas ela não é pequena. O sonho de Deus, o maior sonho de Deus, eu acredito, é poder te ver na eternidade. Porque se não fosse assim, Ele não teria dado o próprio Filho dele para morrer por você e por mim. Porque Deus ainda sonha, viu? E Ele cria situações, Ele cria motivos e lugares para que a gente entenda os sonhos dele. Mas nós precisamos entender. Sabe, hoje eu vi uma frase tão forte. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Olha só. A menos que você perdoe seu próximo, você estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Porque o que a Bíblia fala sobre o Pai Nosso?
Perdoai aos outros. Perdoai-me, na verdade. Perdoa-me, assim como perdoo o meu próximo. Isso. Então, o desejo de Deus, eu acho que o sonho, eu acho que o maior sonho de Deus é ver a maior quantidade de pessoas. E é muito, acho que deve ser muito complicado, porque Deus sabe do futuro, Ele sabe do amanhã, Ele sabe do hoje, Ele sabe do ontem, Ele sabe de tudo. Mas você sabe o que é o mais legal? É que mesmo Deus sabendo do futuro, Ele tem mais de uma perspectiva sobre o futuro, João. Eu digo por mim mesmo. Humanamente falando, era impossível eu estar aqui hoje. Por conta da minha história com Vanessa. Nossa ótica de vida, para nós era impossível estar à frente de algo hoje. Mas Deus vai lá, nos leva para uma igreja que nos recebe, que nos abraça, e a gente foi vendo os sinais de Deus, e foi só, sabe, o barquinho na correnteza, foi só deixando levar, vamos ver para onde vai, vamos ver onde vai dar isso. E a gente não ficava se oferecendo, a gente não ficava, nada, foi rolando. Nunca pediu para o pastor deixar eu cantar na igreja. Vanessa nunca pediu para deixar pregar. O pastor ficou sabendo que eu fui ministro de louvor quando era adolescente. Fazia 3 anos que eu estava na igreja. Um dia, andando com ele de cá, ele falou assim, ué, você era ministro de louvor na igreja da Unidade? Eu falei, era, pastor. Por que você nunca me falou isso? Para mim isso é irrelevante. O que importa é o que está rolando agora. Rapaz, por isso que você tem mais intimidade lá com o microfone. Ele falou para mim. Você já fazia isso quando era criança, então por isso que você tem essa facilidade. Agora eu entendi. Sabe esse tipo de coisa? Eu não precisava ficar me autoafirmando. Cara, eu estava vendo nítido os sinais de Deus na minha vida. Estava vendo Deus fazer através das pessoas. Através da minha esposa, através dos meus filhos. Que a primeira pessoa que foi para a igreja depois que nós saímos foi a Vívia. E estava nítido que Deus queria a gente de volta. Estava nítido que Deus queria restaurar a nossa vida. No começo eu não queria. Mas na hora que eu entendi, eu falei, cara, agora eu quero. Sabe? Pagava uma vaca para não entrar na briga, mas depois eu paguei uma boiada para não sair. Sabe esse negócio? Agora eu vou. E eu fui da maneira mais simples que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo faculdade de teologia hoje porque a correnteza levou. Se eu for ordenado a pastor, é porque Deus realmente quer que eu seja. Porque eu mesmo queria. Quando a Vanessa começou o ministério aqui, eu estava muito focado na música, na banda. E a banda estava indo assim, de vento em polpa. De repente a banda parou. Falei, ué. E é meu sonho cantar, tocar nas igrejas, falar de Deus através da música. Cara, isso é maravilhoso. Quando a gente vai tocar nos lugares aí que o povo chora. Uma irmã veio uma vez comentar que o Espírito Santo tocou ela, curou ela do trauma do aborto, porque ela havia abortado naquele ano. Naquele dia, através do louvor, da ministração do louvor, Deus havia curado. Quando a gente escuta isso, a gente cria uma expectativa gigantesca. E eu falei, agora sim. Aí Deus fala assim, não, você vai estudar para ser pastor. Ué, mas eu tô cantando, não tem nada. Vai ser pastor, meu filho. Aí Deus me leva pro POV, ela no POV da, sabe? Uau, o que é isso? Não era meu plano. Não era o que eu queria, mas era o que Deus queria. E Deus está querendo, graças a Deus por isso. E eu não sou capaz, não é porque eu sou capacitado para ser dessa forma. Porque Deus está fazendo. Então eu preciso ver os sinais. Eu preciso aprender a ver os sinais. E eu me lembro, pra gente terminar, que quando eu falei pro pastor que queria fazer a faculdade, porque se você não for indicado, você não ganha desconto, sabe? Você precisa dar uma indicação lá pra você ganhar desconto de membro. Né, amor? Há uma carta, precisa ter uma carta lá. Aí eu fui falar com o pastor pra ele me dar essa carta. Ele falou, não é assim que funciona não, filho. Você vai ter que fazer o POV primeiro. Eu falei, mas não, pastor, não quero fazer POV não, só quero estudar. Só pra ter ali uma direção melhor para aconselhar os irmãos. Eu comecei a me sentir incapacitado, entendeu? As pessoas começaram a me procurar para aconselhamento. Eu falava, uau, você não conseguiu. E eu falava, ó, que eu puder te aconselhar, eu vou. Agora que eu não puder, vai ser a pastora, meu amigo. Porque isso pra mim, não, então fala. E falava, eu falava, velho, eu falei pra Vanessa, eu preciso estudar, né, amor?
Precisa estudar. Eu falei, então vai estudar. Só que eu não tenho intenção de ser pastor. Se eu for virar pastor, se Deus quiser isso, amém. Mas de coração, meu desejo é poder ser útil. E se eu não olhar e ver os sinais de Deus através disso, às vezes eu vou estar interrompendo um sonho de Deus para minha vida. Quando nós decidimos não ver os sinais de Deus, nós interrompemos o que Deus tem para nós. Você acha que não é sonho de Deus que seu marido esteja aqui? É o marido de vocês, por exemplo? É sonho de Deus, cara. Acho que você casou na igreja metodista à toa? Quem casou aquele foi o nosso pastor, e nem pastor meu ele era ainda. Você acha que é coincidência isso? Só se a gente não quiser ver os sinais. Tá entendendo? O marido dessa aqui fez evento para eu tocar. É só se eu não quiser ver as coisas. O marido daquela lá tocou comigo várias vezes. Tá entendendo? Esse aqui sai dos meus shows. Cara, não é possível que Deus não tenha um propósito nisso. Nessas ligações, é muita loucura pensar que Deus não tem um propósito nisso, vivendo tudo que nós já vivemos, juntos. Eu estou dizendo de coisas que a gente viveu junto, eu estou dizendo que eu vivi, hein? Aí se você for parar e colocar as ligações entre vocês, você fala, ué, essa igreja já existia há uns 10 anos atrás? Já existia, só não estava junto. Sabe? Eu assustei, levei um susto, gente, coração, o dia que nós entramos a primeira vez na casa do Cheirinho. Porque há uns anos atrás eu havia ensaiado naquela casa. E eu ficava olhando para aquela casa e falava, gente, eu já vi nessa casa. Aí eu descobri que ele era pai do Fabrício. Eu tô falando que eu vi nessa casa. Fabrício nem da igreja era. Olha que loucura. Tudo através do Douglas, que foi lá casar com... Olha as ligações, gente. Olha os sinais. Nem na igreja estava direito. Casou com um que estava mal mesmo. Na dele. Aí eu quero ir para a igreja. Aí Deus trouxe a gente para cá, para cuidar dos dois. Aí virou uma igreja. Ué? Isso não é normal, gente. É muito comum uma pessoa chegar e sair de uma igreja e falar, vou abrir uma igreja. Isso é normal. Isso você vê em todas as esquinas. Um cara se autodenominar, eu sou pastor. Aí o cara vai pôr um terno. E agora eu sou pastor. E aí vai lá, tem 5 pessoas na igreja, abre uma igreja do nada, aluga um salão. Às vezes dá certo. Glória a Deus, tomara que dê. Meu avô falava antes uma igreja do que 10 bar. Né? Meu avô falava isso. Mas a nossa história é muito louca. As conexões da nossa história, da história dessa igreja, é muito de Deus. Eu não consigo entender isso menos que um sonho. Eu já sonhava com essa igreja. Antes de nós entendermos que era uma igreja, Deus já sonhava com a sua permanência aqui, com a sua estadia aqui. Você consegue acreditar nisso? Faz sentido para você? Feche teus olhos. Eu vou cantar uma canção, eu quero que você ouça essa canção de olhos fechados e você pense em tudo que você ouviu aqui hoje. Pensa em tudo que nós falamos aqui hoje. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração.
Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação para Jesus. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te pedir, restaura os sonhos, restaura o desejo, restaura a esperança no coração de cada um. Faça, Senhor, com que as coisas tenham sentido no coração dessas pessoas que estão aqui, das pessoas que estão online. Nós não queremos viver uma vida sem sentido. Nós não queremos viver uma vida sem propósito. Por isso, nessa noite, nós decidimos. Se você decide isso, fala: Deus, eu decido viver os teus sonhos para a minha vida. Deus, eu decido viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Senhor, assim como a tua palavra nos ensina que nós precisamos renovar a nossa mente. Nessa noite nós pedimos, nos capacita a fazer e a viver isso. Deus, que com a leitura diária, Deus, que com o ouvir da tua palavra, nós possamos identificar os sinais que o Senhor tem para nossas vidas. E que em nome de Jesus, nós consigamos, ó Deus, cumprir os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós não sabemos se seremos Pedro, nós não sabemos se seremos Timóteo, nós não sabemos se seremos Paulo, mas nós sabemos que se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor quer nos usar. Então, independente do lugar, independente das circunstâncias, Senhor, nós pedimos essa noite, nos ensina a sermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração essa noite. Esse é o nosso pedido. E que possamos, ó Deus, entendermos e aceitarmos os planos do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Graças a Deus. Pastora Vanessa.